Galera, o Palmeiras segue 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? A equipe do Palmeiras que estava com a vitória nas mãos, né? O Palmeiras abriu 2-0 e acabou levando o empate da equipe do Atlético Paranaense, galera. O Palmeiras caiu um pouquinho na tabela de classificação e ficou distante agora da equipe do Botafogo, que é líder isolado do Brasileirão. E nesse momento agora o Botafogo abriu 10 pontos à frente do Palmeiras, na diferença que já foi de 4 ou 5 pontos. Agora são de 10 pontos, né? Já que a equipe do Palmeiras vem de 2 derrotas e um empate, galera. E vamos acompanhar o que a imprensa esportiva está falando desse jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Link na descrição, crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Pois é, 54% de posse de bola do Furacão. Ações na área rival também, em vermelho é o que tem vantagem, né? 35 contra 14. 27-10 número de chutes, isso é significativo. Certos, olha a eficiência do Palmeiras, né? Chutou o mesmo número certo do Furacão, 5-5. 9-2, grandes chances, vantagem dos donos da casa, do rubro-negro. E ações defensivas, 38, o Palmeiras defendeu mais, defendeu 45. Conclua, Léo. Vamos lá, então, pensando diria Cícero Melo, antes do jogo, talvez se oferecesse o 2-2 pro Palmeiras, você fala, bom, não é o que eu quero, mas pelo time que tá jogando, não é um resultado pra se desesperar também. Porque vamos recapitular, quem tava de titular? O Everton, o Gomes, o Murilo e talvez o Richard Rios seja titular contra o São Paulo. Menino assim, entrou, o Rony entrou. Exato. Então, pensando em quem começou o jogo, era um mistão mesmo. Murilo voltando. Então, se a gente for olhar, né? Agora, por como se desenhou o jogo, o Palmeiras teve pênalti, teve o gol, conseguiu construir uma vantagem, um 2-0. Aí é um resultado que você tem que fazer melhor para segurar, evidentemente. Mas tem os méritos do adversário também, né? Tem um outro time que é um bom time, conseguiu merecidamente conseguir o resultado. Eu acho que é um jogo que talvez a gente nem perceba hoje, mas pelo potencial desses dois jogadores, né? Ter visto o Hendrick contra Vitor Roque, assim, um já está vendido, vai para o Real Madrid, o outro é capa dos jornais na Catalunha todo dia praticamente, pela ansiedade de uma negociação. Talvez seja um duelo que a gente vai ver muitas vezes ainda no futebol internacional. Talvez eles possam jogar juntos numa seleção brasileira, porque dá gosto, né? Muito legal. E assim, às vezes a gente esquece que o Hendrick tem 16 anos. Bateu mal o pênalti. Ok, é aprendizado também. E teve personalidade para continuar no jogo. Sim. Mandou uma na trave, né? Se posiciona muito bem, sabe? Já sabe como achar os atalhos dentro da área. São dois jogadores, assim, muito especiais, né? Que a gente tem que curtir muito poder ver aqui ainda, porque um já tem data, o outro daqui a pouco também vai. Então eu acho muito simbólico ter visto esse duelo, né, entre eles hoje. A gente separou algumas imagens dos dois garotos prodígio que podem estar em Real Madrid e Barcelona, né? O Vitor Roque está negociando com o Barcelona. Eles podem estar lá no Camp Nou, no Santiago Bernabéu, muito em breve. Por enquanto estão na Arena da Baixada, que a gente... Liga Arena, né? Agora. Que a gente continue vendo aqui por mais algum tempo. Ô Nath, o futebol brasileiro é um celeiro, né? Esses dois, o que me chama a atenção desses dois, e isso eles têm em comum, parece que eles não sentiram muito ir para o profissional. Claro que tem um período de adaptação e tal, mas os dois parecem... Tem uma personalidade muito fora do comum, né? Sim, tem uma diferença de idade, né? Vale lembrar que o Hendrick tem 16 anos, vai fazer 17 esse ano, e é um jogador muito maduro tecnicamente, pelo posicionamento dele em campo. E o Vitor Roque é um jogador que já vem tendo desde a temporada passada mais minutagem no profissional, já está jogando com esse time nessa temporada inteira e é um dos jogadores fundamentais. O Hendrick, ainda no Palmeiras, ele é mais um, né? Nesse coletivo tão forte do Palmeiras. O Vitor Roque hoje é uma das grandes estrelas ao lado do Fernandinho. Então você está respondendo a pergunta que o Vitor Roque é mais realidade que o Hendrick hoje. Hoje sim. Até pela oportunidade que ele tem de jogar mais minutagem no profissional. Há um processo, né? O Cássio, no final do jogo, a gente depois vai falar aqui muito sobre isso, ele fala desse processo dos jovens jogadores, de às vezes você ter paciência para não queimar. O Abel tem feito isso com o Hendrick. Há uma gritaria de que ele tem que ser mais usado,
Mas hoje o Palmeiras tem um time muito encaixado, os 11 jogadores. E claro que é outra posição, mas o Arthur chega, acaba o Endrick se tornando reserva, né? Sim, ele tem uma função diferente. O Endrick é esse jogador para brigar entre linha de marcação, para incomodar o zagueiro adversário. Mas ele faz isso muito bem. Tenho a impressão, Silas, que o jogo deste domingo é para somar muitos pontos pro Endrick, né? Sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente falou, né? Num primeiro momento, o Abel manda ele para Disneylândia. Lembra? Porque era muito menino. Num segundo momento, o Abel trata ele de igualdade com os demais jogadores. Se tiver que jogar, vai jogar. Se tiver que ficar no banco, vai ficar no banco. Então, no Palmeiras, você acabou de falar, tem o Arthur, que chegou. Tem esse Luiz Guilherme, né? Sim. Luiz Guilherme joga pra caramba, tanto que liberou o Giovani, porque o Luiz Guilherme chegou. Aí tem Rony, tem Dudu. Tem o Breno Lopes, que estava entrando muito bem nos jogos, até tomando uma dianteira em relação ao Endrick. Já no Atlético Paranaense, o Vitor Roque, como a Nath disse, tem o Pablo, que excelente jogador, e depois os outros meninos da frente, o Cirino está lá, né? Mas entra, não é aquele ainda, aquele... né, de antes, ou seja, não tem ainda uma... Tem Canóbio, tem o Canóbio que joga mais aberto, aí o Coelho que joga lá pelo outro lado, ou seja, os outros meninos que entram e saem, mas ele não tem uma concorrência ainda. Então ali no Atlético é Vitor Roque, 9 e Thiago Heleno lá atrás e o Bento e mais 8. Hoje não tinha Fernandinho o Bento, né? e mais 7, Hoje não tinha o Fernandinho. Hoje não tinha nem o Bento nem o Fernandinho. Justamente, então assim, mas o Endrick, como eu falei, como ele faz parte de um time que está no momento hoje, é campeão de Libertadores, é campeão de tudo, é o melhor da América do Sul, não é o melhor do Brasil, o Palmeiras. Então assim, o Endrick tem esse privilégio de estar lá bebendo dessa água. Né, de Dudu, de Veiga, de toda essa galera aí que está acrescentando muito para ele com a idade de 16 anos. Então, mas se for para responder ali, eu diria que o Vitor Roque hoje, até por aquilo que ele fez no Cruzeiro, que seria o momento para se comparar com o Endrick, o momento do Vitor Roque no Cruzeiro. E tem outro ponto, né? 16 para 17 não é 26 para 27. Isso. É 16 para 17 na formação física, mental, tudo isso. Pô, é que o Endrick, pro cara jogar num profissional, numa Série A de brasileiro, uma Libertadores com 16 anos. Isso é bom. Agora, o Vitor Roque talvez uma das grandes contratações da história do futebol brasileiro. Digo, do Atlético Paranaense. Trouxe do Cruzeiro. Visão de mercado, trouxe, jogou, fez gol importante e vai sair por muito mais, né? Era um momento em que você tinha que explorar a fragilidade estrutural do Cruzeiro ali, começando um novo momento e cheio de coisas para resolver. Você tinha que aproveitar qualquer ativo, né, para fazer dinheiro. E o Atlético foi muito bem nessa aí, né? Vai ser, de fato, uma grande venda. O Barcelona não é que vai chegar amanhã e levar, porque o Barcelona tem as questões dele para resolver também, né? Ainda tem que vender jogador, tem que diminuir folha salarial, mas vai vir forte e imagina ele ter a chance de chegar lá, de repente, compartilhando vestiário com o Lewandowski no primeiro momento, o aprendizado que ele vai ter também. Eu não tenho dúvida, para mim, são dois jogadores que vão vestir camisa da Seleção Brasileira. O Vitor Roque já estreou com a Seleção Brasileira, mas para mim é inevitável, porque a curva idade deles, por idade, ele é mais parecido com o Fenômeno quando começou do que o Endrick. Com o Fenômeno. E há contextos diferentes, né? Porque se o Vitor Roque entra naquele Cruzeiro pela necessidade de salvar, é diferente. Claro. É diferente, né? Então, assim, ele entra num clube organizado, num time organizado e que dá a condição para ele de jogar. Vai lá e joga, faz o teu melhor. Desenvolve, melhora a parte técnica que você precisa desenvolver, mas joga. Você não é o salvador da pátria, como muitos clubes fazem com a molecada que vem de baixo. Você precisa salvar, você tem que entrar lá, você tem que fazer o gol. Porque o que a gente tem não está resolvendo. E ali não, a mesma coisa acontece no Palmeiras. Os meninos que vêm da base, eles compõem o elenco hoje do Palmeiras com o Abel Ferreira, eles compõem o elenco. Entram sem nenhum peso, sem nenhuma obrigação e conseguem desenvolver o futebol de forma mais tranquila, né? No Vasco isso já não acontece. No Santos isso não acontece e outros tantos clubes que precisam recorrer à base para salvar. Olha, já aqui no Sport Center a gente vai falar do Filipão, que ficou uma arara, como se diz na minha terra, ficou muito bravo. Galera, empate dolorido para a equipe do Palmeiras. Palmeiras com 2-0 no placar, né? Acabou cedendo o empate para a equipe do Furacão, do Atlético Paranaense, né? Vitor Bueno e Vitor Roque. Vitor Roque, jogador que está pretendido pelo Barcelona. Endrick, vendido já pela equipe do Real Madrid, jogador de 400 milhões de reais.
E os gols aí do Endrick e do Gabriel Menino. O Endrick também perdendo pênalti na partida. É um jogador jovem ainda, tem muito ainda que aprender. Um excelente jogador, na minha opinião. O Endrick é um jogador jovem ainda e tem um futuro gigantesco ainda. É um jogador, lembrando, né, galera, é um jogador de apenas 16 anos, né, jogando no profissional. Então tem que ter um pouco de paciência, né? E eu acredito que ele ainda vai ter muito espaço nesse time do Palmeiras ainda no futuro, né? É porque até 18 anos ainda ele ir pro Real Madrid ainda falta muito tempo, galera. E é isso aí, na minha opinião, o Endrick é um jogador que tem muito futuro no futebol, não só também no Real Madrid, mas acredito também que futuramente vai ser um jogador de seleção que, se manter a cabeça no lugar, né, galera? Tem isso também, né? E o Palmeiras acaba derrapando um pouquinho no Campeonato Brasileiro. Isso é normal, essa oscilação, galera. Oscilação é normal, né? Isso daí acontece mesmo no Campeonato Brasileiro, né? O Abel Ferreira também não é um time imbatível. Uma hora ou outra acaba perdendo, empatando. Isso acontece. E agora a equipe do Palmeiras vai virar a página e vai pensar no confronto das quartas de finais da Copa do Brasil contra a equipe do Palmeiras. O jogo vai ser na próxima quinta-feira, 8 horas da noite. Teremos aí Palmeiras e São Paulo. Jogo aí, galera, clássico paulista no campeonato, na Copa do Brasil, né? Clássico paulista na Copa do Brasil. É jogo muito importante. Teremos do outro lado também, teremos Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo, Corinthians e América Mineiro. Assim são os confrontos da fase aí de quarta de finais da Copa do Brasil. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal aí, mostrando para vocês as análises do jogo entre Atlético e Palmeiras.